Oi, bem-vindo, bem-vinda ao Promovendo Saúde. Sabe do que nós vamos falar hoje? Absenteísmo. É quando a pessoa ela se afasta porque está doente. E presenteísmo. Você já ouviu falar? O que será que é pior? E é pior para quem? Para o indivíduo ou para a empresa? Como esse assunto ele é super polêmico e muito necessário para a promoção da saúde dentro de qualquer ambiente, hoje o meu convidado é o doutor André Fusco, médico e psicanalista. André, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder falar sobre um assunto tão polêmico, subjetivo, difícil de mensurar e que pode ser a ponta de um grande iceberg. Assim, eu duvido que a gente esgote esse assunto aqui hoje, nessa conversa. Uau, eu não conheço ninguém mais habilitado para falar sobre isso, porque você ficou na liderança de um programa de saúde, de um grande banco, e quando você me disse sobre uma pesquisa que você realizou, eu gostaria então de compartilhar com todos vocês o que o doutor André descobriu, e aí você discorre para nós. Para cada pessoa que se afasta do trabalho, existem 9 precisando de ajuda em presenteísmo. E aí você vai me dizer, Isabela, mas essas pessoas como eu ouvia, né, soldado no quartel vai para a guerra, essas pessoas estão indo trabalhar, elas vão dar conta, elas estão colocando em risco pessoas, sistemas, enfim. Conta para nós, como é que foi isso? Olha, essa pesquisa era uma amostra de cerca de 90 mil pessoas. Foi bastante difícil fazer porque ela envolvia o cuidado com o sigilo médico, com as informações de plano de saúde. E, resumindo, o que a gente fez foi pegar a utilização de planos de saúde. Então, pessoas que estavam frequentando o psiquiatra mensalmente, indo semanalmente, pelo menos, a um psicoterapeuta e comprando remédios que o pessoal chama de tarja preta, quer dizer, usando o desconto do plano de saúde para comprar remédios de tratamento psiquiátrico. E aí a gente pegou essa amostra de pessoas com todo o cuidado para não revelar para as empresas quem eram e tal, e comparou, bateu com a base de dados de atestados entregues nas empresas. E o que a gente descobriu é que 90% das pessoas que estão indo ao psiquiatra, fazendo terapia e tomando drogas indicadas por psiquiatras, 90% dessas pessoas não entregam nenhum atestado ao empregador. Então, fazendo a conta inversa, quer dizer, para cada atestado que uma empresa recebe, deve ter outros 9 de alguém falando no médico, por favor, não me afasta, não vou me afastar, porque se eu me afastar, me manda embora e por aí vai. Quer dizer, existe um constrangimento muito grande. O que a gente observa é uma tendência ao que eu chamo de, que é o nome forte, né, de criminalização do adoecimento. Quer dizer, a pessoa quando traz um atestado, normalmente é no momento inoportuno, fala, mas ela nunca teve nada. Muito mal vista. Muito mal vista, avaliada, verificada, e empresas fazem verificação de atestado. E tem empresas que comparam o que a pessoa está publicando nas redes sociais com o diagnóstico que ela trouxe para a empresa, e tem toda essa suspeita. E eu fiz esse trabalho justamente para mostrar que o que eu via na minha prática não é que as pessoas que traziam atestado, aquela quantidade enorme de atestados, eram atestados falsos, era má fé, era malandragem, muito pelo contrário. Eram pessoas que aguentaram até o último estado possível para poder, num momento de muito constrangimento, revelar que estava doente. E muitas vezes eram tratados como malandros, como, mas você não foi para Disney? Mas você não estava... mas você não publicou no seu site? Você não foi para a praia? Você não... E claro que acontece malandragem, né? Mas nessas verificações a gente viu que é exceção da exceção da exceção. O que acontece é o contrário. A gente tratar o todo pela exceção, o que é um dos fatores que alimenta todo esse constrangimento, né? Não, se eu levar um atestado lá, o que vão pensar de mim? Uau. E isso tem tudo a ver com presenteísmo. Quer dizer, aquela pessoa que está trabalhando, está doente. No caso da doença psiquiátrica, está com dificuldade de concentração, perda de memória, oscilação do humor, insônia. A duras penas, se estiver produzindo. Produzindo mal, sendo mal avaliada por isso. E quando a gente pergunta para ela se está tudo bem,
Ela não vai falar, não, estou doente, estou tomando antidepressivo, estou fazendo terapia, tentar dar a volta por cima, estou esgotado. Ela vai falar, tá tudo bem. E aí vem a punição, né? Aí vem uma avaliação ruim nos sistemas de avaliação de performance, vem, às vezes, um desligamento. E aí a pessoa, normalmente é nesse momento que a pessoa revela. Aí tá armada a arapuca, né? Pô, na hora que eu dou uma avaliada mais dura, na hora que eu dou um feedback mais duro, na hora que eu vou desligar a pessoa fica doente. Olha só, brasileiro é fogo, né? E aí vem toda uma cultura uma crença de criminalização do adoecimento. Quando você fala criminalização do adoecimento, eu me lembro da criminalização da vítima, né? Quando a gente ouve, a menina de 14 anos foi estuprada. Ah, mas estava usando roupa curta. Ah, mas porque a mãe, né? Não é nem o pai, a mãe não soube criar. Então, nós temos a tendência de criminalizar a vítima. É exatamente esse processo. A gente criminaliza a vítima por causa da dificuldade, agora bem psicanalítico aqui a questão, a forma que eu vou trazer, mas a gente tende a criminalizar a vítima pela dificuldade que a gente tem de lidar com o nosso sofrimento, com a nossa vulnerabilidade. Então, se eu estou trabalhando, no caso que a gente está falando aqui, uma pessoa tem uma depressão, tem uma doença mental, tem um burnout, tem um estresse pós-traumático, e aí ela adoece, ou eu paro para pensar, poxa, será que eu tenho risco de adoecer também? Um médico plantonista tem um burnout e eu dou plantão também. Será que eu tenho que rever? Putz, mas se eu der menos plantão, eu vou ganhar menos dinheiro. Aí é difícil eu rever o meu risco, o meu problema. A minha tendência é olhar para a vítima e falar, ah, mas também, né? Eu brinco que são os mais também, né? Mas também, né? Ele separou há pouco tempo, mora sozinho. Mas também, né? Ela parece que já teve isso no outro trabalho. Ah, mas também, né? E isso vai gerando um julgamento e uma responsabilização da vítima, que na verdade não é uma maldade, é uma dificuldade que a gente tem de lidar com o nosso próprio sofrimento. E aí a gente delega para a vítima a responsabilidade. E um dos problemas é que isso faz com que a gente tenha estratégias voltadas só para as vítimas e não para o contexto. Então, por isso que eu sempre digo, o adoecimento no trabalho, ele é um alerta, ele é um evento sentinela. O problema não é o doente, o problema é o que no trabalho pode ter contribuído para aquela doença. É o ambiente. É o ambiente, é o contexto, é o que eu chamo de organização do trabalho, é a forma que as regras vão determinando a cultura e o comportamento das pessoas. E dificilmente a gente critica isso. Mas se a gente for ver a forma que a gente organiza o trabalho hoje, a origem é fordista, taylorista. A origem é comando-controle, é um modelo de gestão herdado do Exército, que Taylor importou do Exército para administrar, né? Então é hierárquico, é vertical, é comando-controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente vive isso e a gente chama de normal, porque é histórico, porque a gente se adaptou a isso. E quando alguém sucumbe, o problema é dele, porque ele não aguenta, ele não tem resiliência, ele não. E aí a gente não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão, é um desadaptado. E aí tem várias nuances, né? De gênero, por exemplo, mas também, né, ela escolheu ter filho. Ah, mas também, né? Ela foi assaltada, mas estava de minissaia. Ô, né? André, Aí vai. quantos anos você ficou nesse banco? Eu fui responsável por áreas de saúde e de algumas empresas assim de grande porte, do ramo de telefonia. Esse específico dessa pesquisa. No setor financeiro, eu fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Você já viu alguém que negou uma situação ter vivido a mesma? Alguém Por exemplo, um líder que disse que isso aí é frescura, isso é conversa fiada, e viveu na pele, ou com alguém muito próximo de casa. Eu já vi isso acontecer antes, durante e depois. Quer dizer, a pessoa está vivendo isso, ou a pessoa já viveu, ou no futuro acabou vivendo. E isso é uma questão matemática, é muito prevalente a doença mental. Né? E para a gente dar conta de trabalhar na sistemática que a gente tem hoje, é uma sistemática muito individualista, competitiva. E eu costumo dizer, e infelizmente eu poderia ficar 2 horas falando sobre Sim. isso, mas resumindo muito, assim, tentando fazer uma metáfora, hoje nós somos recursos humanos. E recurso é gasolina, é água,
é esterco para fazer adubo, Carvão. é celulose para fazer papel, é carvão para gerar energia ou esquentar, gerar calor. E seres humanos. E o que a gente faz com recurso? A gente descarta, a gente recicla, a gente realoca, a gente faz o manejo. E muito do que a gente faz no mundo do trabalho hoje é manejo de recurso humano. Não é incomum, e quem está no mundo do trabalho já ouviu essa frase, precisamos dar uma oxigenada na área, precisamos fazer uma ação de eficiência. E não dá para pensar que são seres humanos, são recursos humanos. E faz parte, sempre foi assim. E se alguém sucumbe, é porque a pessoa não está adaptada. E se um gestor tem um conflito ético-moral porque vai descartar um recurso, vai fazer um desligamento, ou vai fazer uma ação de eficiência, ou seja lá qual for o eufemismo que vai ser usado para ele dar conta daquilo, aí ele convoca a virilidade dele, ele convoca todas as defesas que ele tem. Não, mas eu sou o gestor, alguém tem que fazer isso. Faz parte do meu trabalho, eu estou nesse lugar para isso, poderia ser eu. E aí você cria várias justificativas para dar conta de fazer uma coisa que você não faria na sua casa. Você não faria com a sua família. Por quê? Porque na sua casa são seres humanos. Agora, no mundo do trabalho, a gente achou normal tratar as pessoas como recurso humano. E, inclusive, o trabalho remoto, o trabalho em casa, aumentou muito esse contraste. Porque uma coisa é você, amigo, é um ciclo que se encerra, muito obrigado. Você deixa o seu computador lá no departamento pessoal. Bom, não é uma surpresa para ninguém, né? Vinha dando feedback, enfim. E aí você volta para casa. Nossa, que dia difícil, como é duro ser gestor. Não queria desligar o rapaz, mas enfim, tinha que ser desligado, veio de cima. E aí você tenta se limpar daquela energia negativa, daquela angústia, daquele... Aí você chega em casa, toma um banho, e aí vem o filho pulando no seu colo, seu filhão. Aí você abraça um ser humano e fala, é por isso que eu tô aqui, é para isso, pô, isso é minha família. E aí você se descola do trabalho. Outra coisa é você trabalhando remotamente no seu laptop, desligando uma pessoa do seu time. É um ciclo que se encerra, você passa lá na empresa, devolve o laptop, deixa o seu crachá lá. Filho, o papai está trabalhando. Aí é um ser humano e um recurso humano em contraste imediato. Então, uma coisa que o trabalho remoto fez foi trazer essa lógica do recurso humano no lugar onde eu sou humano. E isso está ficando insuportável. Por isso, então, que tem aumentado não só o número de diagnósticos, mas de pessoas...